paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Mais uma noite de live. Hoje sábado, dia 28. Sábado, dia 28. 28 do 11 de 2020. Shabat, né? Shabat. Hoje é um Shabat. E aqui estamos reunidos mais uma vez, hoje para abordar o tema de Natal. Natal. O cristão deve ou não deve comemorar? A gente vai entrar nesse mês inteiro, vamos sempre trazer um assunto diferente. Vamos trazer vários assuntos diferentes, né, a respeito do Natal. Então a nossa intenção é colaborar e contribuir com o entendimento desse tema tão controverso, né? Isso. A gente andou analisando alguns textos, alguns casos aqui, e a gente vai tentar trazer aqui um compilado de tudo isso que a gente se deparou ao abordar esse tema. Amém? Tem algum texto que você quer ler? Em particular? Tem, vamos ler do nascimento do Jesus, né? Jesus? Ali no livro de Lucas. Já para dar significado, né? Tema? Acho que é importante, né? Importante porque, tipo assim, as pessoas falam que o Natal é o nascimento de Jesus, né? Sim. Então vamos falar a respeito do nascimento de Jesus um pouquinho, depois a gente vai abordando sempre de acordo com o decorrer da... Aqui, no Lucas capítulo 1, né? Uhum. No versículo 26, que o anjo aparece aos pastores ali, né? Lucas. Capítulo 5 ou capítulo 2? Capítulo 2, né? É no capítulo 2, tá? Versículo 8. É o 2, 8. Isso. Que aparece aos pastores. Pode ler. Ok? Lucas capítulo 2, o verso 14, 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E ao mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, e boa vontade para com os homens. Né? E aconteceu que, assentando-se deles o anjo para o céu, disseram aos pastores uns aos outros: vamos para Belém, e vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgou a palavra que acerca do menino lhe fora dita. E tudo o que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferia-nas no seu coração. E voltaram os pastores glorificando a Deus por tudo o que tinha ouvido, e visto que lhes havia sido dito. Que os anjos falou com ele, né? Minha versão que eu estava acompanhando aqui está atualizada, está um pouquinho diferente. Está um pouco diferente. Mas Você quer ler algum versículo? Não. Você quer a transformadora, né? A versão transformadora que eles falam. Sim. Então, a gente vê aqui, né, que duas coisas, né? Aqui, né, interessante nesse texto aqui, né? Primeiro, foi que os pastores estavam, né, no campo. Então, se os pastores estavam no campo, a gente vê que não foi em dezembro que Jesus nasceu. Essa é a principal evidência. É uma principal evidência de que realmente Jesus não nasceu no Natal que a gente comemora. Em dezembro. Sim. Ok? Uma outra questão aqui também, que os anjos, né?
os anjos, né, glorificaram a Deus pelo nascimento de Jesus, né? Sim. Porque a promessa de que viria o Salvador, né? Viria o Salvador, foi cumprida. Todo mundo estava esperando o Salvador. E ele, como foi cumprida a promessa, né? Foi glorificado a Deus. Tipo assim, tanto no nascimento, na morte de Jesus, como no nascimento de Jesus, houve uma festa, né? Houve um momento de alegria. Um momento de alegria porque Jesus, além da sua morte, que havia cumprido, ele ressuscitou, né? Que é um momento de alegria, a ressurreição, né? De Cristo, e um momento, né, de celebração de Cristo, um momento do nascimento que Jesus, né, nasceu. Mas sabemos que os judeus, né, dão muita ênfase não no nascimento, eles dão muita ênfase no 8º dia após o nascimento, que é A apresentação. É a apresentação? Não, é a circuncisão do primogênito. Sim, verdade. 8 dias se concida, depois de 40 dias, quando a mulher passa os dias da purificação, aí sim leva a criança para ser apresentada no templo. Porque ela não pode entrar enquanto ela não está... Então, naqueles 40 dias posteriores ao parto, que a mulher continua sangrando, aí ela tem que se... ficar, ela está imunda, né? Isso, exatamente. Então, tipo assim, o dia mais importante para o povo judeu realmente é a circuncisão e não o nascimento. O dia mais importante, porque se cumpre a promessa que Deus... A promessa não, é a aliança que Deus fez, né, com Abraão no capítulo 17, versículo 6, se não me engano. Sim. Ok? Versículo 17 de Gênesis. Ok? Então nós vemos que o dia mais importante a se comemorar não é o nascimento, e sim o dia da circuncisão. Ok? Foi importante o nascimento de Jesus? Foi extremamente importante. Tanto é que os anjos deram glória a Deus. Mas agora, por que se levou o dia de Jesus para o dia 25 de dezembro? Foi essa data que ele nasceu? E por que se comemora? Agora, vem uma questão, né, muito assim, mística, né? Então, teórica. Na verdade, quando você vai buscar abordar esse tema, existe a parte histórica. Existe a parte histórica. Não é a gente faz as associações, né, que as pessoas, isso aqui não tem nada a ver, mas é um fato histórico. Que não pode ser ignorado. Exatamente. O que acontece? Antes dos eventos que ocorreram, que determinaram, né, através de um dos papas, que falou assim, a partir do dia 25, a partir de agora, no dia 25, vai ser comemorado, acho que se não me engano, 340 depois de Cristo, coisa assim. Sim. Aí fala assim, a partir de agora, a partir desse momento, será celebrado o nascimento de Cristo nesta data, beleza? Qual que é a data? 25 de dezembro. De 23 a 25 de dezembro, a gente tem a questão lá do Deus Mitra, né? Sim. O Deus do Sol. Sim. E o que acontece? Era comemorado nessa data. Então, aí vai existir vários tipos de ilações e teorias e conjecturas. E lendas. Por que acontece? Como Jesus é a luz do mundo, né, e o Sol tem essa atribuição, então não só Jesus, eles associam uma coisa à outra. Tem a questão, por exemplo, o Deus Mitra, ele também é nascido de uma virgem, então tem vários tipos de associações que eles fizeram para poder fazer com que Jesus fosse comemorado o nascimento dele nessa data. Então, a gente vê a história toda vez que a gente vai procurar a respeito do nascimento, né, de Natal, falando a respeito do nascimento de Cristo, né, a gente depara com a história de Nimrod, né, e a mãe dele. A gente sempre se detalha. Essa história é cabeluda. Então, a gente sempre depara com todos os historiadores que você for buscar alguma coisa nesse sentido, vai falar sempre de Nimrod. Quem foi Nimrod? Né? Nimrod foi um dos netos de Noé, ok? Um dos netos de Noé, que fundou a cidade da Babilônia, ok? Né? E teve por sua mãe a Sera, né?
Samires, né? Samires. Samires, né? E dessa união veio Tammuz, né? Aí Tammuz, né, morreu por, diz a lenda, porque é lenda, né? Diz a lenda que ele morreu por um javali. Um javali matou esse Tammuz, né? Porque o javali ele mata mesmo. Você encontrar com um javali no mato, pode correr. E corra ou se proteja, porque ele veio pra dentro pra matar. Aí a mãe à procura do filho, achou esse Tammuz, né? O filho dela morto, né? Em cima de perto de uma árvore, depois de alguns tempos, né? E acharam ele lá, morto lá. Quando achou ele morto lá, aí viram que tinha, né, uma ave podre e nasceu, serviu de adubo. Aí nasceu uma segunda lenda, fala que um pinheiro, né, nasceu, onde ele estava morto, porque serviu de adubo, então a árvore ressuscitou. Aí diz a lenda que ele não morreu, ele ressuscitou e virou um sol. E daí que veio, né? Daí que veio a adoração ao sol. A partir daí, todos os povos, né, vieram dessa mesma linhagem dele, né? Todos aqueles povos que vieram da mesma linhagem dele adoram o sol por causa disso aí. Por causa dessa história que é contada ao longo, né, da história, né, da humanidade, né? Agora, é lenda. Lembrando, uma lenda. Esta é uma das lendas. É uma das lendas. Por exemplo, você vai encontrar várias versões desse mesmo fato, mas assim, os elementos que em todas as histórias eles associam? Dão assim, mais ou menos um relato, né? Todos os relatos, por exemplo, mesmo na Bíblia, quando você pega, por exemplo, as pessoas contando as histórias bíblicas, então você fala assim, tem contradição, mas não, são pessoas contando a mesma história. Se eu ver uma cena, da minha perspectiva, eu vou contar essa cena de uma forma. Foi o que aconteceu no Novo Testamento, né? Exatamente. Isso que eu estou citando na Bíblia. No caso, por exemplo, a gente tem 4 evangelhos. Sim. Eles se complementam, né? Mas, por exemplo, quando você vê Mateus escrevendo, por exemplo, sobre o centurião, aí fala assim que o centurião foi lá conversar com Jesus. Em outro texto vai falar que o centurião mandou uma pessoa falar com Jesus. Aí em um dos textos fala assim que o centurião, quando voltou para casa, encontrou o servo bom. Aí o outro fala assim, quando os que foram enviados voltaram, já anunciaram para ele que o servo já estava curado. E eles associaram que era aquele mesmo momento. Então assim, não são contradições, mas são perspectivas. Pessoas contando um ponto de vista diferente a mesma história. Interessante que as pessoas elas dão ênfase nos detalhes, mas esquece o cerne da história. O fato é, Jesus chamou a atenção de uma pessoa que não deveria crer, mas creu, né, a respeito em comparação às pessoas que eram judeus que deveriam crer mais. Então esse é um dos pontos que ele fala assim, nem em Jerusalém eu vi tanta fé, então é uma coisa que eu posso observar. E o próprio milagre, que é que independente do que tenha acontecido, de se foi enviado o cara, se foi ele mesmo, mandou o vizinho, colega, cunhado, papagaio, não interessa. O fato é que quando Jesus falou assim, vai ser curado, se curou. Então o milagre aconteceu. E isso daí, o cerne dessa questão do Nimrod é o seguinte, existem alguns pontos. O vínculo desses personagens que eles tinham direto com Noé, que eram os netos de Noé lá, da linhagem de Noé, direto dos filhos de Noé, do Cã, né? Sim. Na verdade, em alguns Jesus era Cão. Então, aí que acontece? Esse Tammuz, o Nimrod, que é filho de Tammuz, que é o neto, né? Ele casa com a mulher. Essa mulher é tipo uma mistura de Jezabel com alguma coisa mais ruim, né? E essa super perspicaz ela era astuta, uma mulher astuta. Sim. Ela percebeu e transformou num negócio isso. Segundo a lenda, ela foi a primeira sacerdotisa. Exatamente. Aí o que acontece? Se existia, né? Ela criou religiões. Ela foi uma pessoa que ela conseguiu criar religião. E aí o que acontece? Ela foi e associou, por conta da fama e do prestígio que eles tinham,
o filho dela sendo o próprio Sol, O próprio Deus. E aí essa do filho dela ser Deus, o que é que ela fez? Ela foi e se relacionou sexualmente com o próprio filho. E o filho tomou ela como esposa. Esse é o cerne da conversa. E aí toma ela como esposa, ela passa a ser esposa dele. Só que aconteceu, o Sol morreu. Como é que um Deus morre? Então ela foi, e muito astuta, criou uma lenda. Falou assim, ó, meu filho não morreu. Ele foi para um outro lugar, um lugar de honra, que é o Sol. Então ele está lá, ele é o Sol agora. E agora quando vocês forem cultuar ele, que prestavam cultos para ele em vida. E quando as pessoas foram cultuar ele, agora vocês não precisam mais cultuar. Aqui vai ser o templo, aqui eu sou sacerdote dessa nova religião, e vocês vão cultuar o Sol. E de lá para cá, a gente vai ver tudo isso que aconteceu, inclusive o heliocentrismo. Daqui a gente pega aqui, trazendo para os dias assim, agora assim, a gente associando o Thanos, né? Sim. Thanos, do Vingadores. Vingadores, né? Tem uma certa... Sim. Inclusive você vai ver até essas partes de ficção, essas partes de ficção. Por exemplo, existe a história do Thanos. Do Thor também. Então todos esses negócios de semideuses e tudo mais, é uma coisa que uma grande maioria das coisas construídas. E o próprio Natal é uma construção. É uma construção. Certo? O que acontece? Hoje em dia é praticamente impossível você eliminar o Natal por conta da parte econômica, né? A parte comercial que ele representa. O Natal, essa prática de trocar presentes, né? E de fazer festas, movimenta muito a economia. Então não tem como a gente combater o Natal da forma que a gente, né, deve ser combatido, deveria ser combatido, biblicamente principalmente, né? Porque assim, Romanos, vou até ler um versículo aqui, para a gente poder... Vai falando alguma coisa aí, Márcio? Não, que tipo assim, há 25 anos atrás que eu me converti, né? Mais 25 anos atrás. De lá para cá? Não entra árvore de Natal na minha casa, porque eu sou sacerdote, né? Então na minha casa não entra árvore de Natal, porque não tem associação nenhuma o ser Deus, né? O ser o Pai de Jesus, assim, o nascimento de Jesus com árvore de Natal. Não representa nada. Não existe. Não dá na minha mente, não dá para associar uma coisa com a outra. Não dá. Então, tipo assim, Natal para mim, né, é uma data. Romanos, capítulo número 14, versículo de número. Romanos 14, era isso? Eu não lembro se era esse versículo. Romanos 14. 14. Deixa eu ver o verso, qual que é? Se não me engano, é verso 22. É 22 mesmo. É isso mesmo? 22. Olha só o que fala. Ó. Tens tu fé? É uma pergunta, né? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Esse versículo aqui, ele pode ser interpretado pelas pessoas que aceitam a árvore de Natal, também pelas pessoas que não aceitam a árvore de Natal. Então, o que a palavra do Senhor nos ensina? Paulo, em outra ocasião, ele fala assim, ó, se você fizer alguma coisa e a sua consciência... É o de baixo, o versículo de baixo, eu já falo isso aí? Mas aquele que tem dúvida, por causa da parte da comida até. Tá? 23, né? Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo quanto não é de fé é pecado. Então, assim, se a pessoa, por exemplo, fala assim, eu acredito que a árvore de Natal, ela não tem nada a ver com isso, não sei o quê. E com essa consciência tranquila, esse versículo pode servir de argumento para você. Eu sou das pessoas que acredito que a gente, se tem alguma sombra de dúvida, se paira um pouquinho de sombra de dúvida, eu já fico preocupado. Eu já fico com receio de associar isso de qualquer maneira à vida cristã. Por quê? Quando a gente vai para os rituais pagãos, a gente vê na Alemanha, né, principalmente na Alemanha
do começo dos séculos, né, dessa nossa nova geração, né, a gente vê que existiam muitos rituais, tanto na Europa quanto na Ásia, que pessoas que pegavam, iam lá, cortavam um pinheiro, traziam para sua casa, enfeitavam aquele pinheiro e cultuava deuses. Certo. Então, assim, quando você vê, fala assim, poxa, mas não tem nada a ver isso que você está falando. Mas, poxa, mas tudo bem, mas pega por associação. É um pinheiro enfeitado com prática de dar presentes em comemoração àqueles rituais pagãos. Outras pessoas associam a questão da árvore dentro de casa a Lutero. Diz que Martim Lutero, em uma ocasião, estava andando no bosque, viu lá um pinheiro, e a cena que ele viu era muito bonita, porque o pinheiro estava coberto com neve e o céu todo estrelado por trás. E assim, nós que moramos na cidade grande, né? Na cidade grande, a gente não tem a oportunidade de ver, contemplar o céu que Lutero contemplou atrás daquele pinheiro. Aí ele achou bonito aquilo ali, a lenda diz que ele pegou, uns falam que ele pegou um pinheiro e trouxe, enfeitou na casa dele, e até com velas, e outros falam que ele montou com penas e outros artefatos, gavetos, a gente fala que foi gaveta, a gente fala que foi pena de ganso, cada um conta sua história, né? Mas que enfeitou na sua casa e mostrou para os seus mais próximos ali, para que as pessoas tivessem mais ou menos ideia da cena que ele pôde contemplar. E a partir dali colocaram isso daí, né, como tradição. Então, assim, as pessoas ficam buscando meios para justificar. O fato é esse, não é verdade? Falando que não tem nada a ver, né? Exatamente. Tipo assim, a gente vê aqui no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, no versículo 22, 21 e 22. O que diz? Não plantará nenhum bosque de árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fazes para ti. Nem levantará, aí no versículo 22, né? 21 e 22. Nem levantará estátua a qual o Senhor teu Deus aborrece. Em outras versões, né? Pode ler essa versão aí? Onde você quer que veja? No versículo 22. Não, esse daqui tá igual, eu coloquei o mesmo. Tá igual, né? Tá igual. Porque essa aqui é atualizada, essa só é atualizada, né? Revista atualizada, eu peguei a mesma. Então, em outras versões, né? Eu tô sem o capítulo 10. Você quer que eu pegue outra versão aqui? Pega outra versão. Você tem alguma preferência? Não. Vamos pegar aqui. Mas só pega só uma versão assim que fala de uma forma diferente, pra você ver como ele decorre mais ainda a esse respeito, né? É porque assim, né? Aí tipo assim, a gente vê que Ó, aqui tem opções aqui, ó. Revista atualizada, versão transformadora. É aquela última que eu tinha pegado naquela hora, transformadora. Sim. Vamos pegar essa para ver como tá? Pega para ver como tá. Deuteronômio? É porque assim, por que Deuteronômio capítulo 16, versículo 21? Agora, por que Deus citou esse versículo, essa parte, para não plantar árvores? Tinha alguma associação árvore com ídolo? Tinha, porque Deus não tinha falado. Deus não falou um negócio em vão, ok? Ó, olha só o que tá falando. Jamais levantem um poste de madeira para Azera, junto ao altar que edificarem para o Senhor, seu Deus. Essa Azera é a mesma Astarote. Isso, é a mesma Astarote. Aí tipo assim, por quê? Esse é o X da questão. Por que Deus citou uma parte, tirou tempo de Deus, ele tirou um tempo para falar a respeito de árvore, né, na lei. Por quê? Tinha alguma... Quando a gente vê em Reis, você vê que em vários situações eles exatamente, bosques. Exatamente. E aí quando se levantava alguém que era temente a Deus, a primeira coisa que iam lá e derrubavam os bosques. Por quê? Porque tinha alguma associação de árvores com adoração. Exatamente. As pessoas iam lá e, principalmente algumas religiões que a exemplo do começo da igreja primitiva, né, dos patriarcas, adorava o Deus do Pai, aquele Deus familiar, sabe? Aqueles deuses familiares. Sim. Então assim, eu creio no Deus Criador, isso acontecia em Israel, né? A gente sabe que isso acontecia em Israel. Eu tenho o meu Deus Criador, mas eu tenho o Deus da minha família.
Uhum. É igual, tipo assim, eu acredito em Jesus, mas eu tenho meu Padre Cícero que eu gosto, eu tenho minha Nossa Senhora Aparecida, eu tenho não sei o quê. É interessante que na lei, na Torá, você vai contar na Torá, entre os 5 livros da Bíblia, da Torá, na lei, Deus falou para o povo de Israel, quando fosse entrar na terra e dominasse a terra, né? Não destruísse nenhuma árvore frutífera. Por quê? Porque a árvore frutífera ia servir de alimento para eles. Sim. Mas as demais árvores podiam tudo cortar. Por quê? Porque além de eles morarem uma terra meio árida, né, onde não tinha pouca... Porque a árvore frutífera serviria para alguma coisa. Serviria o quê? Para eles se alimentarem. E as demais árvores podiam cortar. Então, tipo assim, a gente vê que tinha alguma coisa... Mesmo que você procure falar de lendas ou contos ou alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim, tinha alguma coisa naquela época aonde associava-se a árvore com algum deus. Porque Deus citou esse versículo, citou essa parte. Ele tirou um tempo para tirar. Olha, Deus tirou um tempo para falar a respeito disso. Então, assim, é importante. E a gente, quando se depara por esses outros textos, ou até mesmo quando a gente vê lá, né? Que os Salmos, ou até o próprio Isaías falando sobre as pessoas que vão lá e cortam a madeira e traz, né, para sua casa, enfeita. Sim. As pessoas falam assim, eu vi, por exemplo, aquele líder lá da igreja dos Adventistas, né? Leandro lá. Sim. Aí ele falando assim que é até uma assim, desonestidade, né, intelectual, pegar esse texto e associar a árvore de Natal, porque não está falando especificamente da árvore de Natal, né? Não está falando das pessoas que pegavam as árvores e traziam para sua casa e faziam ídolos com aquela madeira. A gente sempre dá essa interpretação de fazer ídolos, não tem problema. O fato é que a pessoa, quando ela tem gente que cultua a árvore de Natal. Tem muita gente que cultua a árvore de Natal. A árvore de Natal é como se fosse um santo para eles. Não, tipo assim, na minha casa tem que ter árvore de Natal, senão não existe Natal. Não, Jesus não precisa ter, mas a árvore de Natal tem que estar lá. Então tipo assim, você troca o personagem, né? Troca o personagem Jesus por um ser qualquer, tipo assim, uma árvore, um Papai Noel, alguma coisa assim. Troca a principal pessoa que é homenageada é esquecida. Exatamente. É esquecida. Porque a gente pega, fala a honra a um Papai Noel que é, como que é? Onipotente, onipresente. E onisciente. Porque ele sabe tudo que a gente fez. Ele sabe o que sabe o que você fez. Então, tipo assim, os atributos de Papai Noel são os atributos de Deus. Ele trocou. Sem contar que a palavra do Senhor diz, né? Pra gente chamar ninguém de pai. Né? Ninguém de pai. E papai. Só há um pai. Exatamente isso. São as coisas que o pessoal acho que não para pra pensar. Então, um versículo que a gente sim pode também estar usando, né? A gente falou a respeito de Tamuz, né? Sim. Olha o que Deus fala aqui no livro de Ezequiel, capítulo 8, né? No versículo 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor. Deus pegou em visão Ezequiel e levou ele até aquela porta, aquela cidade, né? Aquela entrada. E levou o Senhor à entrada da porta da casa do Senhor, que está à banda do norte. E eis que estava ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Quem é Tamuz? Tamuz é aquele deus lá antigamente que todo mundo conhecia a história de Tamuz. Quem não conhecia as pessoas que não liam, mas as pessoas que liam tinham conhecimento, sabiam o que estavam fazendo, ok? Exatamente. Chorando por Tamuz, porque quando aquela mãe encontrou aquele filho lá morto naquela árvore que eu falei no início da conversa, ela ordenou para que todas as mulheres chorassem por Tamuz, ok? E disse-me: viste isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores que estas.
e levou-me à porta do átrio interior da casa do Senhor. E eis que estava ali a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar. Cerca de 25 homens. Por que 25 homens? Associando-se ao 25 de dezembro. Ok? 25 de dezembro. Homens de costas para o templo. Olha aí, ó. Quer dizer, ignorando a Deus, né? E com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol e virados para o oriente. Então disse-me: viste, filho do homem, há coisas mais levianas para a casa de Judá do que essas abominações que fazes aqui? Havendo enchido a terra de violência, tomaram irritar-me e ei-lo a chegar o ramo do seu nariz, pelo que também eu pronunciarei com furor. Procederei com furor, e meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que gritem aos ouvidos com grande voz. Eu não os ouvirei. Aí, tipo assim, Deus tá condenando, né, a essa prática, a adorar Tammuz. E a gente vê aqui uma associação bem nítida, né, dos 25. Por que 25 homens? Um homem para cada dia de dezembro. 25 homens. 25 de dezembro. Tem uma associação adorando ao sol, Tammuz, na casa do Senhor. Ele fala de uma maneira tão clara, que não deixa dúvida, né? De que é uma data que Deus não se agrada. Sim. Ok? É isso aí. A gente vê aqui também, no livro de Oséias, né? No capítulo 4, versículo 6, né? Que fala assim que o meu povo erra por falta de conhecimento. O que nós estamos trazendo aqui é um conhecimento para as pessoas, né? A gente não quer, assim, trazer discórdia nem contenda, nem escandalizar ninguém, mas só trazer a verdade para as pessoas. Para quem sai do erro, né? Exatamente, para que a gente saia do erro. Porque, tipo assim, quando a gente não conhecia Deus, a gente fazia coisas que não agradavam a Deus. Hoje a gente conhece a Deus. Ou estamos conhecendo a Deus, né? E a gente vai, não conhecendo a Deus, a gente vai se afastando daquilo que não agrada a Deus. A palavra do Senhor é muito clara, para que nós não pratiquemos, nós como povo de Deus, não podemos praticar as mesmas práticas dos povos. Né? Que povos? Que povos são esses? Aqueles povos pagãos que tinham hábitos pagãos. Então, quando a gente vê algum comportamento, alguma conduta dentro do nosso meio, um meio que nós dizemos que pertencemos, que cremos que Deus está envolvido, nós temos que pegar as práticas que são desprezíveis na palavra de Deus e tentar evitá-las, para que o Senhor venha se agradar de nós. Às vezes nós estamos trazendo maldições, dando legalidade para demônios agirem em nossas vidas, né? E de forma terrível, né? Destruidora, porque a gente está pegando e cultivando as práticas que são desprezíveis. Então Deus não tem como habitar no meio onde há abominação. Então o que a gente tem que fazer? A partir do momento que a gente identifica algumas abominações, se você se enquadra naquele versículo que a gente leu lá, né, se a sua consciência está te acusando, é bom você evitar. É verdade? Se a sua consciência não acusa, a única critério que eu sempre oriento para as pessoas terem, né, é para a pessoa não estar calcificada, né? Às vezes a pessoa nada mais está incomodando, então aí já é mais complicado, né? Porque aí começa a dar legalidade. Você chegou a ver o vídeo do Romulo Maskin a respeito do Natal? Como, sim. Ele falou uma coisa super interessante. Ele falou assim, ó, você levar uma árvore de Natal para dentro da sua casa, acho que foi mais ou menos assim que ele falou. Romulo, me perdoe se eu falando errado. Se você levar a sua árvore de Natal para dentro da sua casa e falar assim que não tem problema, é a mesma coisa que você chegar e pegar e falar que tá. Você pega assim, ó,
levando a árvore de Natal e essa árvore de Natal é para agradar a Deus, para agradar a Jesus. É a mesma coisa que você falar assim, ó, eu vou cometer adultério para agradar a minha esposa. Entendeu? É por aí, não tem outra explicação, né? Porque a gente está fazendo alguma coisa, a palavra usa um termo legal pra gente, né? Nós estamos nos prostituindo com práticas pagãs. Né? O que é prostituir com práticas pagãs? A gente faz alguma coisa paga em troca de benefício quando a gente, por exemplo, cultua uma outra entidade, faz alguma coisa, a gente está querendo sempre favorecer nós mesmos, né? Uhum. Então por isso que é considerado como prostituição, né? Então estamos nos prostituindo, nos vendendo para outros deuses, outras divindades. E quando você começa a praticar práticas pagãs, você começa a se desvirtuar. A gente vê Deus muito, muito rígido, né? Em várias situações. Por exemplo, eu chegava lá e cortava a mão pela raiz. Cortava a mão pela raiz. Né? Eu chegava, você vai ver na Bíblia, a parte mais violenta da Bíblia, né? Chegava lá, você vai matar homem, mulher, criança, animal, matar tudo. Então, com que propósito? Qualquer remanescente que ficasse, ia fazer o povo pecar. Exatamente. Então, da mesma forma, se você abre uma brecha, o pecado entra. E aí o pecado, ele não entra, assim, qualquer fissura, ela não começa larga, ela começa pequenininha. E aí com o tempo, conforme vai passando ali, ela vai abrindo, vai ganhando um espaço. Uhum. Isso aí a gente vê. Por exemplo, a gente vê vários movimentos sociais, né, envolvendo a humanidade, que hoje em dia está até assustador para quem é temente a Deus, mas que não começou assim. Começou devagarzinho. Começou com um pouquinho, eles vão minando. Essas pessoas que trazem, né? O diabo, hoje eu estava vendo também um texto, um vídeo, acho que foi até o Afonso de Vasconcelos Lopes que falou, doutor Afonso, ele comentando um vídeo que eu estava assistindo dele, ele falando assim que o significado do termo enganar, né? O que é enganar? É você pegar um contrato, pegar algo que foi concordado e fazer diferente daquilo que foi acordado. Então você está sendo enganado. Então, de acordo com a versão de tradução do que é enganar que ele deu, era essa, né? E aí quem é o pai do engano, o pai da mentira, né? É o diabo, né? A gente vê os contratos, por exemplo, que está na Bíblia, eles não mudam, eles são perpétuos, não é isso? É isso aí. Deus, ele fala assim, ó, isso vai ser como estatuto perpétuo para as suas gerações. Não só fazer essas abominações, inclusive aquela conselheira das árvores. Sim. Certo? Então isso aqui é um estatuto perpétuo. O que o diabo faz? Ele vem e traz alguma coisa e depois ele vai mudando. Uhum. Então ele não tem problema nenhum em colocar alguma introdução em alguma coisa que é abominável a Deus, pequenininha. Eles usam um exemplo interessante, né? Fala assim, se alguém chegar para você e falar assim, ó, você é rico, ele fala assim, ó, vamos cobrar R$1 em cima da sua fortuna. Mas aí chegar assim, amanhã eles aumentam para 2, daqui a um mês eles aumentam para 30, daqui a pouco 50. De repente eles mudam para 200 mil a taxação da sua fortuna. Está sendo normal, né? Não, se você não sente, se você não, é uma coisa que você não percebe, você vai deixando. A partir do momento que ele fala assim, ó, ele até usou outro exemplo, falando assim, ó, se o cara chegar a inventar uma lei para você assim, você está proibido de engordar 200 quilos por dia. Ninguém engorda 200 quilos por dia. Então essa lei não faz efeito para mim. Mas eles podem chegar e falar assim, ó, ou se não falar assim, ó, você está proibido a beber 5 mil litros de água por dia. Quase que ninguém bebe 5 mil litros. Mas aí ele fala assim, ó, agora você não pode beber mais 50 litros. Fala assim, tudo bem, eu sou camelo, não bebo 20, 50 litros, até aqui tá de boa. Aí chega no mês que vem e fala assim, ó, você não pode beber 10 litros por dia. Aí você vai falar, pô, mas eu não bebo aqui 3 litros. Tá de boa pra mim. Chega no outro dia e fala assim, ó, você não pode beber 1 litro por dia. Aí você fala, peraí, minha saúde tá... Vai ser afetada. E foi tudo gradativo. Uhum. Então, muitas coisas assim, eles introduzem uma coisinha, introduzem outra coisinha aqui, introduzem outra coisinha aqui, e a gente vai ficando alheio ao que está acontecendo. Daqui a pouco a gente é pego de surpresa. Se não fosse, por exemplo, o Siqueira Júnior meter a boca no trombone falando um negócio da ideologia de gênero, tava aí pronto. Aquele projetinho lá já era virado lei. Era uma lei já. Certo? Então, assim, as coisas acontecem pequenininha. Aí ela vai crescendo. Nada, o casamento não acaba com coisa grande, acaba com coisas pequenininhas cada dia, né? Dosando, né? É uma dosinha o filho drogado, ele não fica viciado da noite pro dia. Ele começou de
pouquinho. Vai lá, pouquinho aqui, pouquinho ali. O traficante vai lá, dá de graça, depois grátis, começa a cobrar. Aí o alcoólatra, ele começou tomando uma cervejinha. Não sei o quê. Hoje eu estava vendo me deparei com as coisas que eu estava assistindo na internet, me deparei com um pastor defendendo a bebida alcoólica. Mas ele esquece de falar que a bebida alcoólica vicia. Assim, não, a Bíblia fala, Jesus bebia vinho. A palavra do Senhor, Deuteronômio está falando lá, se você pela bebida forte, você dá o dízimo pela bebida forte. Então, beber, beleza. Mas, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Tudo convém. Esse é o X da questão. Certo? Todas as coisas são listas, mas nem todas edificam. Isso é o X da questão. Né? A outra coisa fala assim, todas as coisas são listas, mas nem todas convêm, todas as coisas não são listas, mas não me deixarei levar por nenhuma dessas coisas. Exatamente, é isso. Então as pessoas não observam. Não observam. Assim, o que vai te edificar você beber? Essa que é a questão. Ah, mas eu bebo uma cervejinha? Amém. Se você faz com a sua consciência limpa, né? Agora, se a sua consciência te condena, não faça. A gente vê que ao longo da história, né? Depois que surgiu a história de Tammuz e de Eros, né? Tammuz, Afrodite, que é a... É que todas essas divindades, Samires, mas todas essas divindades, elas de cultura em cultura, elas vão pulando. Exatamente, é isso que eu ia falar agora. Né? Cada cultura tem a sua. A gente vê, o que fala muito nisso aí foi o filme Avatar. Lembra aquele cara, aquele fato, aonde ele pegou e que lá direto da vida deles lá? Sim. Vamos jogar uma bomba bem na memória deles. Isso. Porque, tipo assim, você quer atrair um povo, quer destruir um povo, quer conquistar um povo, mexe na religião, no mais íntimo da pessoa, que é a religião, a fé deles. Mexe na fé deles. Foi o que aconteceu ao longo da história. Tammuz, Samires e Nimrod. Surgiu a história, ok? Aí depois, quem conquistou o mundo? Os gregos. Aí veio quem? Zeus, assim. Afrodite e Eros, como filho. Né? Aí foi mudando o nome, mas sempre levando consigo, né, a fé deles. Sim. E aí a mesma coisa, ok? Aí veio os egípcios. Sim. Isso, egípcios, né? Aí veio Osíris, Ísis e o Eros. Aí depois veio... Sempre tem um casal lá e o filho. Aí veio os romanos. Aí veio Vênus e o Cupido. Tirou a figura do pai. Né, do criador, do cara que deu tudo. Mas, né? Mas a Atena era forte lá com eles, né? Sim. Aí depois que veio o imperador romano, Constantino, aí também trouxe essa cultura com ele. Aí agora quem? Pegou a figura de quem? De Jesus e associou a Mitra. E de Maria. E se associou, né, com uma religião só. Aí hoje, eles adoravam tudo isso aqui na mesma data, no dia 25 de dezembro. Aí tipo assim, foi arrastando até chegar uns dias de hoje. E a gente foi levando. Não pode achar que é coincidência. A gente foi levando para esse caminho. Aí, né, a gente vê, né, como que o mundo se comporta com a religião, né, com a religião das pessoas, né? E aí a gente acaba caindo no conto da idolatria, porque a gente está adorando aquilo que não é para ser adorado, né? Cuidando daquilo que não é para ser cuidado. Complicado. E acaba caindo nos mesmos erros do passado, né? Cultuando as mesmas divindades. Cultuando as mesmas divindades. Só muda o nome, mas as características são as mesmas. São as mesmas características. Porque quando Samires falou que o filho dela morreu e depois ressuscitou ao terceiro dia, o que te lembra a história? E isso foi racionando até os dias de hoje. Aí, tipo assim, as pessoas que não conhecem a Deus, caem nessa história aqui, ó, falam assim, tá vendo, os cristãos são tudo
O cristão, os cristãos não, os crentes é tudo igual aos povos antigos. Eles adoram a Deus, adoram a um Deus estranho e nem conhecem. Uhum. Porque faz essa associação, eles fazem essa associação. Sim. E principalmente as pessoas que buscam conhecimento justamente para afrontar o cristão. Afrontar o cristão. Aí tipo assim, Natal, na minha concepção, não é para entrar no lar cristão. Não é para entrar no lar cristão, no lar daquelas pessoas que servem realmente a Deus, que servem realmente ao Deus tremendo, Deus poderoso. Não é para entrar no lar cristão. O problema é assim, a questão eu tenho um entendimento seguinte, assim, a gente comemorar o nascimento de Cristo, bem, o problema é a gente comemorar o nascimento, a gente se alegrar porque Jesus nasceu, legítimo, tudo que a gente tem que ser feliz, porque o nascimento dele foi uma bênção para a humanidade. A questão é tudo que vem com isso. Com isso, o que traz isso, né? Porque, ó, junto com o Natal tradicional, tem o Papai Noel, tem as árvores de Natal, né? Tem todos os rituais, né? Que são envolvendo, por exemplo, os presépios, as imagens, idolatria, tudo isso. Assim, usando Deus ou o nascimento de Jesus para fazer negócio é uma coisa que está associada, por exemplo, querendo ou não, estamos associando a imagem do Messias a comércio. E é justamente a coisa que ofendeu ele quando ele estava vivo, né? Ele chegou lá, o pessoal na banquinha, com as barracas lá fazendo as coisas, o pessoal se chegou lá arrebentando com tudo. Então assim, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus está representado no Natal. No Natal que a nossa sociedade construiu. Isso aí é preocupante. A questão que fica é, nós cristãos devemos estar associados, vinculados com isso. Devemos deixar alimentar a mente das nossas crianças, por exemplo, com relação ao Papai Noel. O Papai Noel deveria, por exemplo, despertar tanto interesse, tanta alegria, tanto ânimo, né, e euforia nas crianças, como representa. Então, tudo isso é uma coisa que a gente deveria pensar, né, sendo cristãos. Tipo assim, a figura do Papai Noel é uma coisa desonrosa para a pessoa que o representa. Ele quer representar, o Papai Noel quer representar o São Nicolau, afronta totalmente, porque a gente vê a figura de São Nicolau foi o São bispo, Nicolau, né? o bispo Nicolau, né? Ele foi um ser real, não foi um ser imaginário, ok? Então você está afrontando, desonrando a imagem dele, desonrando a ele, dando a ele uma coisa imaginária. A gente pode, de repente, falar sobre o Papai Noel na próxima. Sim. A gente vai abordar mais, falar sobre São Bonifácio, a gente traz alguns elementos aqui, falando um pouquinho mais sobre o Papai Noel. E uma outra coisa também, tipo assim, eu compro presente pro meu filho, eu trabalho o ano inteiro e compro presente pro meu filho, para dar a honra a um ser imaginário. Que entra pela chaminé, Entra pela chaminé. E o que Cristo disse? Estou à porta e bato. Aquele que não entrar pela porta é ladrão, salteador. Então ele é um ladrão. Não, então vamos lá. Vamos entrar nesse tema aí, desconstruir esse mito aí, para a gente poder, né, falar realmente a verdadeira origem, né? Vamos tentar abordar esse assunto na nossa próxima aula. Aqui vamos falar mais. A intenção de hoje foi mais falar sobre o nascimento de Cristo, né? O nascimento de Cristo. Que é o que dá origem a todos esses eventos que acontecerão nos próximos dias aí, né? Em termos de comércio e atividade econômica. Glória a Deus por isso, a gente precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro. Porém, a forma que as pessoas têm tratado isso daí, a gente olhando assim para essa questão, comemorando, fazendo árvore, fazendo presépio.
Tem gente colocando árvore dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja, colocaram no Natal lá. A pessoa que confessa o nome de Cristo está lá com a árvore dentro da igreja. E ainda põe a fotinha do Papai Noel, né? Papai Noel. Tem os irmãos que forçam a barra. Do tal Papai Noel, né? Do tal Papai Noel. Tem os irmãos que forçam a amizade, irmãos. Aí, Misericórdia. Um anjinho. Porque só o fato de o negócio já ser polêmico já deveria ser evitado, né? Evitado, exatamente isso. Né? Porque assim, tudo bem que não tem nada a ver, mas só o fato de deixar algumas pessoas com a pulga atrás da orelha já deveria estar... É que assim, tudo que é símbolo que desfoca a Deus, né? Quer apagar, ofusca. Exatamente, quer ofuscar a imagem de Deus, a imagem, não, o ser Deus, né? Uhum. Tem que ser exatamente abominado. Mas é complicado. Tem que ser abominado. Não tem tipo assim, não tem diálogo. Ó, pra você ter ideia, não tem diálogo. A gente vai falar semana que vem o negócio do Papai Noel, mas, por exemplo, olha com quem que o Papai Noel está associado. Com elfos, gnomos, tudo coisa que está envolvido com o quê? Com bruxaria, magia negra, misticismo. Então, quer dizer, daí já deveria partir para o cristão e falar, puxa, não vou colocar isso aqui. Mas a gente vamos ver, semana que vem a gente vai ver quem é os parceiros dele, o que ele anda, né? Semana que vem vamos tentar fazer num horário alternativo, porque parece que é a ceia. Sim. Ou não? Não. Hoje é o último? Não, na outra semana. Na outra semana. Só para lembrar, tipo assim, Jesus Cristo ele não nasceu, Jesus Cristo. Messias. Yeshua, Mashiach, que é o termo a ser usado certo, é Yeshua, o Mashiach. Quando a gente fala Cristo, a gente já tá associando o Cristo. É ungido, né? Que Cristo é ungido, né? Então, seria se você falasse Mashiach. Uhum. Porque Cristos vem de Cristas, né? Galo, né? Sol. Tudo uma coisa assim a outra. Então, tipo assim, quer honrar Jesus? Fala Mashiach. Porque aí sim. Depois a gente pode até fazer um vídeo a respeito do negócio do nome Jesus. Isso. Que muitas pessoas falam assim, que até você falar Jesus está errado. Tá errado. Mas o nome de Jesus tem poder. Tem poder. Porque o inimigo, ele reconhece o nome de Jesus. Então, tanto é que quando você fala pro demônio, sai em nome de Jesus, ele sai. Então, tipo assim, o que vale, o que realmente vale, né? Eu creio. É a identidade, né? Eu creio justamente nisso. Tipo assim, é a pureza do coração. A pessoa fala com o coração puro e com a autoridade de Deus na vida. Até o nome Deus. Tá errado, né? Tá errado. Tá errado o nome Senhor, Deus. tá errado. Tá errado, porque Deus não tem. Isso não é o nome de Deus, né? Não é. Outro dia a gente fala então. Dá um vídeo completo. Amém? Mas assim, lembrando, Jesus, provavelmente, os historiadores muitos dizem que Jesus nasceu em outono, com finalzinho de outono, uma coisa assim, comecinho de outono parece. E assim, então, o fato é o seguinte, nessa época do ano 25 de dezembro, é inverno naquela região do mundo. Ele não poderia ter nascido nessa época. Então assim, a estrela não poderia ser vista. Os pastores não estariam pastando. Então tem a questão dos elementos que são dados para poder ambientalizar ali aqueles eventos, né, o ambiente ali, de você poder enxergar a estrela, as pessoas poderem peregrinar, os animais no campo, tudo isso aí determina que provavelmente foi no meio do nosso ano aqui no Brasil, né, no nosso verão. No nosso inverno, Alex, no nosso inverno, né? No verão em setembro, né? Então foi primavera e setembro aqui no Brasil. Então, algumas pessoas falam. Depois a gente tenta fazer uma contagem, que tem a questão do, hoje apareceu minha Bíblia, eu te fazia essa conta antes. Das datas, né? Que era assim, hoje apareceu para Maria, em determinado momento. Eu não sei se dava referência da Maria ou se dava referência da Isabel, não lembro direito, faz tempo que eu não vejo essa conta. Mas aí sim, fazia a continha, aí contava os meses, aí dava mais ou menos junho e julho, mais ou menos por ali que dava que Maria Isabel estava no 6º mês de gravidez quando ela foi encontrar quando Maria foi encontrar com ela. Mas eu não lembro se a referência que fala do mês de referente a mês era no negócio, ou se era por causa do Zacarias, que tinha o tempo certo, dele ir no tempo fazer o sacrifício.
Tinha todo um lance aí. Vou tentar trazer essa informação para a gente poder contar. Eu sei que nas contagens de mês dava ali mais ou menos no meio do ano mesmo. É no meio do ano que tipo, dá realmente o verão deles e o inverno nosso. Muitos falam realmente que foi em setembro, né? Mas tipo assim, como a data não é tão importante, não foi tão importante, eles não dão assim muita ênfase para dias de nascimento, dão muita ênfase para o dia da circuncisão. Sim, mas que também não é dado. Que também não é dado. Porém, uma coisa que a palavra do Senhor diz, que é outro ponto que é relevante para a gente trazer, é de que nós devemos celebrar a morte de Cristo. Isso. Morte e ressurreição. Morte e ressurreição. A Bíblia não fala nada sobre comemorar nascimento. Nascimento é muito relevante para nós. Para a história, para a vida de Cristo, o mais importante foi o quê? A morte e a ressurreição. Não o dia da morte e o dia da ressurreição, mas sim os eventos que trouxeram para mim, para você, para nós, a nossa fé e a nossa salvação. E é isso que é o cerne da questão aqui e que é o principal para a gente poder focar, né? A questão do nascimento de Jesus no dia 25 se tornou um culto comercial. Existe uma relevância comercial envolvida, interesses financeiros envolvidos em todo esse ambiente que dá, assim, toda essa magia do Natal que o pessoal gosta de falar, é tudo para tirar dinheiro do seu bolso, do meu bolso e colocar no bolso deles. E ponto. Enriquecimento espiritual, o pessoal fala sobre, né, a fraternidade, não sei o que o espírito do Natal está invadindo os corações, a gente somos mais solidários, não sei o que. A palavra do Senhor diz para que nós devemos agir assim, não no Natal, mas todos os dias da nossa vida para ajudar o nosso próximo. Então, se a gente não está fazendo isso, sendo solidário, e tendo espírito que seja, do Espírito Santo de preferência, todos os dias da nossa vida, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Estamos ligando agora. Como é que é uma espiritualização? Não sei como é que é espiritualização. É difícil. Ok. Bom. Pronto, então vamos nos despedir, depois eu vejo que ela precisa. Ok. Nem tanto essa semana como de volta. Deus abençoe.